Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de Álgebra Linear. Nessa aula, nós iniciaremos o tema isomorfismo. Nós começamos essa aula recordando a última definição da aula anterior de transformações lineares, onde a gente tem uma definição para transformação sobrejetora e transformação injetora. Uma transformação ela é sobrejetora se a imagem da transformação é todo o conjunto de chegada, que no caso, se eu considerar uma transformação de Rn em Rm, a minha imagem é todo contradomínio. Tá? Então não fica ninguém de fora. Já uma transformação injetora é aquela em que, para cada dois vetores distintos de Rn, eu sempre tenho como resultado dois vetores distintos de Rm. Então, eu nunca posso ter, dois vetores do conjunto de partida associados a um mesmo vetor do conjunto de chegada. Eu tenho que ter, eles têm que obrigatoriamente estar associados a vetores distintos. Isso é o que caracteriza uma transformação como sendo injetora. Geometricamente falando, nós temos aqui um primeiro caso de transformação injetora. Esse segundo caso não é injetora porque, veja, eu tenho esse vetor aqui em W associado a dois vetores distintos de V. E esse primeiro aqui também está associado a dois vetores distintos. Então, esse segundo caso é de uma transformação não injetora. No meu terceiro caso, eu tenho uma sobrejetora, ou seja, cada vetor de V acaba preenchendo, acaba associando todos os vetores de W. Então, ninguém de W fica de fora. Então, ela é sobrejetora. E nesse último caso, eu tenho aí uma representação de uma transformação que não é sobrejetora. Porque há pelo menos um vetor aqui de W que não está associado a ninguém de V. Em seguida, nós vamos apresentar um teorema. Teorema que generaliza quaisquer transformações lineares. Se T de V em W for uma transformação linear, então tem duas afirmações equivalentes. O que é afirmação equivalente? Apenas para recordar, quando uma é válida, a outra obrigatoriamente tem que ser válida. Então, se T é injetora, o núcleo de T é igual ao conjunto vazio. É igual ao vetor nulo, no caso. Conjunto vazio não, vetor nulo, corrigindo. A demonstração é a seguinte. Veja, para A ser equivalente implicando B. Considerando que T é uma transformação linear, nós sabemos que T em 0 é igual a 0. Como T é injetora, e não pode haver outros vetores em V que são transformados em 0, de modo que o núcleo de T é somente o vetor nulo. Então, está provada a parte A implica B. Agora, a parte B implica A. Suponhamos que o núcleo da transformação seja 0, vetor nulo. Para dois vetores distintos, U e V, em V, temos que U menos V tem que ser diferente de 0. Isso significa que a transformação de U menos V é diferente de 0, pois se fosse igual a 0, então o núcleo de T teria vetores além do vetor 0, o que iria contra o que está aqui no nosso teorema, que o núcleo de T só pode ser o 0. Como T é linear, segue que T de U menos T de V, que é igual a T de U menos V, é diferente de 0. E assim nós demonstramos a parte B, porque só resta a possibilidade de T levar vetores distintos em V em vetores distintos em W.
Tá? Então essa é a característica de ser uma transformação injetora, né? A característica de injeção. Bom, esse mesmo teorema pode ser adaptado para o caso em que a transformação for um operador linear. Nesse caso, se V for um espaço vetorial de dimensão finita e a transformação leva vetores de V em si mesmo, for um operador linear, as afirmações seguintes são equivalentes. Então, a primeira, T injetor, é um operador injetor. A segunda, o núcleo de T é igual ao vetor nulo. E a terceira, T é também sobrejetor, ou seja, a imagem de T é igual ao próprio V. Vou deixar a prova, né, dessa parte C do teorema para você fazer como estudo, né? E assim nós vamos prosseguir para outros exemplos. Então, o primeiro exemplo, dilatações e contrações. É aquela transformação onde pega vetores de V e multiplica por uma constante, né, que pode contrair ou dilatar. Esse transformador, ele é injetor e ele é sobrejetor ao mesmo tempo. Qualquer vetor de V pode ser resultado da aplicação do vetor 1 sobre K vezes V ao operador linear, que a hora que eu multiplicar K por 1 sobre K vezes V, vai voltar em V. O que indica que o operador ele é sobrejetor, né? Não tem nenhum vetor de V que não seja resultado da aplicação do operador linear em outro vetor. E ele também é injetor, porque se U e V forem diferentes, quando eu multiplicar por K, KU e KV também serão diferentes. Então, esse operador é sobrejetor e é injetor ao mesmo tempo. No nosso segundo exemplo, consideremos que T de A seja uma transformação que leva vetores de Rn em Rn, como sendo o operador matricial que multiplica o vetor x por A. Veja que quando eu falo que é de Rn em Rn, então A só pode ser uma matriz quadrada, não tem outra possibilidade. T de A é injetor e sobrejetor se somente A admitir inversa. Se não tiver inversa, não tem solução para o sistema, porque a gente, né, acaba tendo aqui um sistema de equações. No nosso exemplo 3, os operadores de translação. Considerando uma sequência de números reais, né, aqui está até faltando A, e os seguintes operadores de translação, né, o T1, onde eu tenho uma sequência de números reais, o 1, o 2 e o n, que vai, né, após a translação, ficar igual a 0, o 1, o 2 e o n, e a transformação 2, que é o de 1, o 2 e o n, que acaba ficando o 2, o 3 e o n. A transformação 1 é um operador injetor, pois as sequências distintas de R infinito, né, têm imagens distintas, né? Por outro lado, ele não é sobrejetor. Por exemplo, nenhum vetor de R infinito resulta em 5, 0, 0, 0. Então, tem vetores em V, em R infinito, que não são resultado, não são imagem de nenhum vetor do conjunto de partida. Por outro lado, T2 não é injetor, pois as sequências distintas 5, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 resultam na mesma sequência 0, 0, 0. Ou seja, eu tenho um vetor no conjunto de chegada associado a mais de um vetor do conjunto de partida. Então, não é sobrejetor. Não é injetor, perdão, mas é sobrejetor, porque qualquer sequência de números ela é resultado de uma escolha apropriada de números, né, de uma outra sequência, o 1, o 2 e o n. Então, eu sempre consigo isso. E assim nós encerramos essa primeira parte de isomorfismo. Espero que você tenha gostado e nós nos encontramos nas próximas aulas. Até mais!